Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Ribeiro, esse aqui é mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou falar do primeiro e segundo episódio de Riot Rivale, que conta aí a história de dois jogadores de hockey do gelo, né? O Ilya e o Shane, dois jogadores os maiores do seu time, que são rivais, né, no hockey, mas fora deles acabam se entrelaçando em um romance secreto que durou aí mais ou menos 10 anos, mas de forma secreta. E na série a gente acompanha o passar desses anos e o quanto eles são fervorosos juntos. Aqui ela faz parte, a história dos personagens, ela faz parte de uma série de livros da autora Rich Reid, no qual o segundo e o sexto livro é o que conta especificamente a história desses dois personagens. Os livros ainda não estão no Brasil, mas devem chegar no ano que vem, em algum período, tanto o segundo, tanto o sexto, que foca exatamente nesses dois personagens. E agora que você já sabe e entende um pouquinho sobre o que se trata, a gente vai para o que verdadeiramente interessa, que é contar sobre esses dois primeiros episódios. Eu devo dizer a vocês que eu gosto muito desse começo, porque a ideia de Enemies to Love, da qual a própria série vende, não de certa forma, mas pela premissa, pelo negócio, pela base, é algo muito mais midiático e profissional do que necessariamente diretamente deles. Pelo menos naquele primeiro momento era o que se parecia, mas aqui não, aqui ele mostra um outro viés totalmente diferente. Não, existe uma admiração, existe um olhar a mais, pelo menos dessa primeira perspectiva do Shane com o Ilya, querendo se aproximar, querendo ter contato, pelo menos não ser amigo, mas pelo menos conversar, se divertir, já que eles fazem parte de um mesmo universo, então não tem nenhum problema eles serem amigos mesmo, estão em times opostos, já que quase nem sempre eles jogam junto, então não ia ter nenhum problema quanto a isso. Só que os olhares do Shane estavam querendo dizer outra coisa, e o final daquela conversa com ele olhando para ele, também estavam querendo demonstrar uma outra coisa, pelo menos daquela pequena provocação entre os dois, né? Algo que já deixou aquilo no ar, e a primeira competição entre os dois realmente reforçou muito isso, porque se o Shane no primeiro momento já estava com um outro olhar que ele não entendia qual era aquele olhar, o Ilya, depois daquela disputa, deu certeza que aquele olhar era recíproco. E gente, para mim aqui foi incrível, porque é como se a série queresse entrelaçar esses dois personagens de uma forma direta ou indireta, se eles mesmos não se tocarem que estão muito mais unidos do que se parece, e quando eles menos perceberem, eles já estão na primeira mamada. E é isso que a gente vai acompanhando, pelo menos nesse comecinho, né? Depois disso a gente tem aquele momento da academia, onde os dois personagens, ao invés de possivelmente ter uma briga, eles não brigam. Os corpos deles brigam, mas brigam para encontrar uma atração, uma sintonia entre seus corpos e suas energias. Essa sinergia toda, esse sex appeal, aquele tesão falando mais alto, e eles correndo até encontrar isso, e depois eles fazem um sexo pelo olhar. Pra mim aquilo ali foi o boom pra minha cabeça, porque eles poderiam brigar tudo, não, mas a narrativa da série quer trazer algo diferente, quer trazer... Não, eles são muito inteligentes, que ao invés de brigar, eles vão jogar tudo no campo. Mas aqui tem outra coisa diferente, tem algo mais que eles não conseguem verbalizar. E aqui é o grande boom, você fica, meu Deus, eles vão se beijar agora, eles não vão se beijar agora. Não, tem troca de carícia, tem troca de provocação, tem uma abertura de pernas, pelo amor da madrugada. Que delícia acompanhar. Isso aqui poderia dar muito errado se eles não conseguissem trabalhar uma narrativa do qual deixasse muito implícito essa coisa de inimigo
ou alguma coisa a mais que poderia acontecer, mas não, eles deixam muito claro e conseguem muito bem separar esses dois pontos, mas ao separar esses dois pontos, eles acabam se complementando dentro daquele mesmo ponto que é o ok. O ok não é um plano de fundo. E aqui é interessante, porque em muitas produções a gente tem a premissa e tal, que é de ok e tal, e boa parte do tempo você nunca vê nenhuma cena deles dentro de lá, ou uma ou outra para dizer que faz parte daquilo. E aqui não. Aqui eles são atletas, profissionais, e o ok é um complemento da vida deles, são parte do que eles são, e além disso, como lidar com isso numa relação a dois que é secreta e que eles não podem expor ainda, porque eles podem perder muita coisa, porque eles já têm status, já têm fome de ter poder, ter prestígio. Então o que fazer daqui para frente? Qual o próximo passo para fazer para não dar errado, para não estragar o que está sendo bom? É isso que, pelo menos pelo meu olhar, torna a série muito interessante e pelo menos nesse começo se tornou muito viciante. Entendido esses olhares, o nosso Ilia, ele falou assim: esse cara é que eu quero comer. E ele faz suas tripas corações para conseguir isso. E é muito interessante como a série constrói essa aproximação deles pouco a pouco. Não é algo muito forçado, até porque já existe uma atração. E aqui a ideia do Ilia de trazer ele para a propaganda publicitária só foi o meio do caminho para fazer eles realmente mostrarem seus corpos para jogo e se amarem para todo sempre. E é o que acontece primeiramente com a cena do banheiro. Vamos falar dessas bundas? Vamos falar, porque pelo amor da madrugada, o Conan, o nosso Ilia, pelo amor de Deus, é um bum 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 bum. Que maravilha, que luxo acompanhar. E ainda mais depois daquela primeira mamada para sacramentar o amor e o sexo, pelo amor de Deus. Enfim, não vou falar muito porque ainda quero chegar nessa parte bem especificamente. E aí se pergunta como é que vai ser daqui pra frente, já que eles vão ter sempre esses encontros sazonais e depois dessa primeira mamada, como é que eles vão conseguir manter esse tesão, essa vontade de ficarem junto cada vez mais, tendo sempre o meio do caminho, que é o walk, que é a mídia e tudo mais, e é dar mais essa distância ao longo por muito período de tempo. Como fazer isso? E a série simplesmente fala que eles estão num relacionamento à distância. Eles mantêm contato, eles mantêm conversa, mantêm aqueles diálogos fogosos, aquelas disputas amistosas, que vai fortalecendo cada vez mais a relação dos dois. Eu gostei muito, eu achei que não poderia não funcionar por conta de todos os viés, ficar algo muito mais superficial, batido. Não, ela parece que aumenta, ela incrementa a própria narrativa que já estava sendo construída dentro dessa relação dos dois, e ainda mais dentro do próprio Walking, porque na medida que a gente vai, tendo essa construção de corpos, a gente também vai tendo cada vez mais entendendo esses dois personagens individualmente, e é isso que é interessante, porque em dados momentos a gente vê que o sexo é uma forma de abertura deles para poderem falar, expressar alguma coisa ou outra, e por muitas vezes eles não conseguem. Então o sexo é o meio do caminho para isso. E aqui algumas vezes que estraga um pouquinho é justamente essa coisa de estabelecer o que é, porque por mais que eles fazem toda hora o sexo, fica sempre algo muito subentendido. Aí, claro, vai caber mil uma interpretações. Daqui a pouco o personagem vai achar que é A e é B, e o outro achando que é B, é C, D ou E. Então, falta essa coisa. Mas é interessante porque esse mistério é algo que vai sendo se desdobrado ao longo da temporada. Então, não é algo que você precisa falar assim, tem que fazer tudo agora. Não. Deixa um pouquinho, vai. E a série realmente ela abraça isso, ela entende isso e vai entregando aos poucos os porquês e os poréns de eles não ainda falarem, para todo mundo, pelo menos para quem eles acham que merece contar, que eles estão em um relacionamento. Um ponto muito curioso dessa cena de sexo é que ela me lembrou muito 50 Tons de Cinza, porque a forma e a intimidade que esses atores tiveram ao entregarem as cenas de sexo é algo
primoroso e algo incrível, porque geralmente você tem algo muito mais picotado, pontos e outros, aqui não, você parece que está imersivo, você se sente que está atrapalhando alguma coisa, e eu fico, meu Deus, ok, eles conseguiram entregar algo que a gente estava querendo, pedindo há muito tempo, e agora a gente está sabendo querer viver sem isso. Mas como a gente não vive só de romance, né, e pelo menos só de putaria o tempo todo, não que a gente não reclame, mas às vezes ou outra é bom a gente também acompanhar essa complexidade dos personagens, como eu já falei, fora do A2. E aqui a gente vê um pouquinho a mais dessa história, dessa vivência do nosso Ilia. Quem é esse Ilia, né? O que ele finge ser, mas na verdade ele não quer ser, mas ele acaba se moldando através da vida rigorosa que ele tem com o pai, com toda, né, tentativa de agradá-lo, mas não se agradar, e tentar, né, e vem enfrentando os problemas no Oki justamente com isso. E aí só depois que um chega para lá de uma amiga, de uma amizade colorida, que ele pega e fala, ok, realmente eu preciso fazer essa mudança, eu preciso tomar uma atitude, me impor mais. Ele até faz essa mudança diretamente, mas aqui você vê que é um personagem que ainda vai fazer isso. E é um pouco preocupante para mim nessa questão, trabalhar nisso, porque são 6 episódios. A gente tem o tempo como urgência, mas algumas a narrativa que se constrói de como vai fazer isso individualmente com os dois ainda requer um pouco mais de tempo para se trabalhar, a não ser que a duração dos episódios próximos façam com que isso se favoreça, mas caso não, ainda sempre vai ficar uma coisinha ou outra que vai ser possivelmente trabalhado numa segunda temporada. Só tô jogando alto por enquanto. E aqui a gente vê o nosso personagem usando a bebida e o cigarro como um certo subterfúgio, já que não consegue falar o suficiente, então ele acaba usando outras formas para poder extravasar aquilo e fica entrando em um ciclo vicioso e intermitente até a chegada do Shane, e muda totalmente a vida dele, faz ele repensar muitas coisas, faz ele sentir algo que ele nunca pensou em sentir, que era um amor incondicional por outra pessoa, ser correspondido da mesma forma e não ficar procurando um amor, sendo que ele aconteceu ali com ele de uma forma completamente inesperada e ele não consegue ficar sem. E o pior de tudo é que ele não se acha merecedor daquele amor e acaba tratando o Shane de uma forma que algumas vezes eu fico assim, se o Shane falasse um A, o Ilia já estava em outra. Eu juro a vocês, não é algo porque a gente sabe que a gente vai ficar junto no final, tudo, não, gente, mas entendam, quando a gente está nesse tipo de relacionamento, assim, já entregando de corpo e alma e tudo, poxa, no mínimo que você vai esperar é que alguém pelo menos te trate de uma forma boa, não daquela forma que eles se trataram, quando eles se encontraram ali sem querer na patinação ali russa. Ali foi demais pra mim, ali realmente não espero que eu vou ficar, não tem como. E por outro lado, você tem o nosso Shane, que tem uma vivência família um pouco melhor, mas não tão diferente da que o nosso Ilia enfrenta, porque o Shane tem toda a sua liberdade para fazer suas coisas, tem uma certa autonomia, mas ao mesmo tempo ele tem aquela cautela, ou seja, ele tem que pensar estrategicamente seu próximo passo, não pode fazer um A diferente, sei que a mãe, que é sua empresária, fale, você pode fazer, você não pode fazer, então você tem aquela coisa, sabe? É diferente, mas ao mesmo tempo é um diferente que se complementa. Ou seja, eles têm vivência complicadas, complexas com a família e com eles mesmos, e ao mesmo tempo eles acabam uma única forma se dando muito bem juntos. E esse é o ponto da série, de certa forma, pelo menos pelo meu ponto de vista, quando a gente vai acompanhando isso. Sendo de fato aí o único porém é justamente a questão dessa pressão midiática, dessa pressão estética de status e tudo, que realmente é um peso a mais dessa relação deles. E aqui uma coisa que eu já venho falado sobre o Ilia e sobre toda essa questão é de impor.
O problema do Shane é justamente isso, não conseguir se impor o suficiente, não conseguir estabelecer o que ele quer. E tipo, acaba aceitando certas coisas, acaba aceitando esse tipo de relacionamento porque para ele tá confortável, tá tranquilo, foi conversado, mas não está. No fim das contas, eles não estão confortáveis. Eles não estão conseguindo sustentar esse conforto na relação dos dois sem conseguirem falar o que sente. E aqui é que vai ser um grande boom desses próximos episódios. É à medida que eles vão conseguir falar sobre isso. E o quanto isso vai pesar nessa relação. E aí a gente de fato vai entender até onde vai esse relacionamento, até onde eles estão dispostos a irem juntos com isso. Porque realmente o tempo, como eu já falei, ele tem sua urgência, mas a narrativa e a construção deles requer calma e tempo. E no entanto que no final do segundo episódio ele reforça muito tudo isso que eu falei até agora desses dois personagens. Eles não conseguem verbalizar, mas naquele momento é como se o corpo, a sinergia deles quisessem falar: deixa eu ficar, deixa eu te abraçar, deixa eu te cuidar, eu quero você pra mim e você também me quer. Não precisa falar, só deixa eu te abraçar, deixa eu dormir essa noite. E eu não chorei porque eu passei raiva, porque como eu falei, essa questão de não verbalizar mexe muito, até mesmo na hora do ato, porque o nosso Ilia não beijou o nosso Shane o suficiente porque justamente o Ilia ainda tá nessa coisa e o Shane não tá sabendo para onde ir porque o Ilia não se abre o suficiente. Então aí chega naquele clímax, anticlímax que você espera. O que eles vão fazer agora? O que eles vão definir agora para evitar que isso aconteça? E eu não tô nada bem, gente. É sério, não tô nada bem. E para completar nesse meio todo, a gente ainda tem o nosso Kip, que faz aí parte da vida do Shane, né, indiretamente, e é um dos coadjuvantes dessa trama toda, que tem também sua própria história. E aqui tem uma piadinha homofóbica, que a gente tem que falar que foi homofóbica. A gente vê que ele também tá passando pela mesma coisa, indiretamente. E aqui é com esse personagem que a gente vai entender algumas peças soltas que a gente não tá conseguindo captar muito nessa relação do Shane e do Ilia, o que vai ser muito crucial para a gente entender como vai ser esse final junto e um tanto doloroso, porque é o que parece que vai ser. Vai ter toda a problemática e eles vão ficar juntos, mas ainda vou ter que trabalhar muito mais quando oficializarem esse lance publicamente, ou pelo menos para quem eles querem que saiba. E agora aguardar a cena dos próximos capítulos, que prometem muito, e eu estou aqui louquíssimo para acompanhar e falar, conversar com vocês, pelo menos expressar algumas pontas ou outras desses episódios que vão chegar futuramente, e que eu também vou adiantar eles o mais rápido possível. E já se inscreve no canal, ativa as notificações para receber mais conteúdos, curta e comentem, e até a próxima, gente. Tchau!